A rejeição dói, mas também desperta. O silêncio de quem te ignorou pode se tornar o eco da tua força. Quando você para de correr atrás, o jogo muda. O que antes era dor vira poder, e o que te desprezou começa a sentir tua falta. O segredo está no controle, na calma, no desprezo inteligente. Não é sobre vingança, é sobre valor. Quem aprende a se afastar com sabedoria, atrai sem precisar pedir. Porque no fim, quem te perdeu é quem vai implorar para voltar. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Ponto número 8. A rejeição como despertar. A rejeição não é o fim, é o início do seu poder. Quando alguém te ignora, o ego grita, o coração sangra, mas é ali que nasce sua força. A dor de ser rejeitado é a chance que a vida te dá para se reconstruir. Você não precisa provar nada para ninguém. O silêncio é sua melhor resposta. A psicologia reversa começa quando você para de tentar convencer. Quando você recua com calma, o outro sente o vazio da sua ausência. O desejo nasce no mistério, não na insistência. Deixe o silêncio falar por você. Ele é mais sedutor que qualquer palavra. O estoicismo ensina que o controle está dentro, não fora. Você não comanda o que o outro sente, mas domina o que transmite. Quando você escolhe a paz em vez da reação, o poder muda de lado. A tranquilidade é o gesto mais forte que existe. Pare de correr atrás de quem te virou as costas. Nada é mais atraente do que alguém que não precisa implorar. O desapego é magnético, e quem te rejeitou vai sentir o peso da sua ausência. Mostre que você é raro, e o raro nunca implora para ser visto. O segredo está em não demonstrar carência. Quando você age com autossuficiência, desperta curiosidade. O que é inacessível atrai. Quem parecia seguro ao te perder, começa a duvidar da própria decisão. A dúvida é o início do arrependimento. Transforme o porquê comigo em ainda bem que foi assim. A rejeição é só o empurrão que te tira da dependência emocional. A dor é o aviso da alma para você voltar para si. Quando você entende isso, o poder retorna para suas mãos. E quando você se eleva, tudo muda. O que antes te feriu passa a te admirar. O que te ignorou começa a procurar. O jogo vira não quando você finge indiferença, mas quando realmente não precisa mais. A rejeição se transforma em desejo. E o desejo, em respeito. Ponto número 7. O controle está dentro, não fora. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem quando você entende o que está e o que não está sob seu controle. O erro que a maioria comete é tentar mudar o que está fora. A opinião do outro, os sentimentos do outro, as ações do outro. Mas nada disso te pertence. Você não controla o que alguém sente por você, mas controla o que faz com o que sente por ele. E é nesse domínio interno que mora o poder real. Quando você se desprende da necessidade de ser aceito, algo dentro de você se reorganiza. A paz substitui o desespero. A clareza substitui a confusão. Você começa a perceber que a rejeição não é um castigo, mas um espelho que te mostra onde ainda está preso. Tudo o que te tira o controle de si mesmo te domina, e tudo o que você aceita com serenidade te liberta. O controle interno é o que define sua força. Não importa o que digam, o que façam, ou quem vai embora. Você continua inteiro, porque sua essência não depende da presença de ninguém. Essa calma assusta. O que esperavam era que você implorasse, chorasse, se rendesse. Mas você não precisa disso. O verdadeiro poder é não reagir. É observar, compreender e seguir. Quando você domina suas emoções, o jogo muda. O outro percebe que já não tem o mesmo efeito sobre você. E é aí que o desejo se inverte. A mente humana é atraída por aquilo que não consegue controlar. Quando você mostra que segue em paz, o outro sente falta do impacto que tinha. E é nessa ausência de controle que o interesse renasce. O controle interior é o maior ato de amor próprio que existe, porque no fim não é sobre vencer o outro, é sobre vencer a si mesmo. É sobre olhar para a dor e dizer, você não me define. E quando essa frase se torna verdade dentro de você, nada mais te abala. Você se torna inquebrável, e o mundo inevitavelmente se curva diante dessa força silenciosa. Número 6. O desapego é o segredo do desejo. Nada é mais magnético do que alguém que não precisa provar o próprio valor. Quando você solta, o universo devolve. O desapego não é frieza, é maturidade emocional. É quando você entende que insistir em quem te rejeita
é gastar energia com o que já te deu uma resposta. O verdadeiro poder nasce no instante em que você aceita que não precisa de ninguém para se sentir completo. E é nesse exato momento que quem te deixou começa a sentir falta do que perdeu. O desapego é uma forma de dizer, eu me escolho. E essa escolha muda tudo, porque o outro percebe que você não está mais preso, não está mais esperando. Sua energia muda, e energia não mente. Quando você para de correr atrás, você se torna o caminho que o outro procura. O desejo nasce da escassez, e o que é raro sempre desperta curiosidade. Não há nada mais atraente do que a serenidade de quem não precisa ser notado. O desapego não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. É você sentir tudo, mas não se perder em nada. E essa força silenciosa cria uma presença poderosa. Uma presença que continua ecoando, mesmo quando você não está mais por perto. As pessoas se afastam quando sentem pressão e se aproximam quando percebem liberdade. Por isso, soltar é a estratégia mais inteligente. Não é desistir, é deixar que o outro perceba por conta própria o que você realmente vale. Quando você some da vida de alguém, mas continua brilhando, o silêncio se torna o lembrete mais alto. O desapego é o fogo invisível que transforma a rejeição em desejo. Número 5. O poder do mistério. As pessoas desejam o que não entendem completamente. O mistério é a faísca do interesse, o espaço entre o que é mostrado e o que é escondido. Quando você se torna previsível, perde o encanto. Mas quando guarda partes de si, desperta curiosidade. Carl Jung dizia que o inconsciente é atraído pelo que é enigmático. E isso vale também para o desejo humano. O mistério faz o outro querer descobrir o que há por trás do seu silêncio, da sua calma, do seu olhar que não precisa explicar nada. O erro de quem é rejeitado é se tornar transparente demais, mostrar dor, insistência, necessidade. Mas o mistério nasce quando você não entrega tudo, quando responde com leveza, mas sem pressa, quando está presente, mas não disponível o tempo todo. Esse espaço cria valor, porque o ser humano é movido pelo que não tem certeza. O mistério é poder silencioso. Ele cria uma presença que marca mesmo na ausência. Quando você se torna um enigma, o outro pensa em você sem perceber. Quer saber o que você sente, o que está fazendo se ainda pensa nele. E é nesse espaço entre o não saber e o querer entender que o desejo nasce. Ser misterioso não é jogar, é dominar a própria energia, é não precisar se justificar, é deixar que a curiosidade trabalhe a seu favor. Quando você aprende a ser o silêncio que o outro tenta decifrar, você vira presença mesmo longe. O mistério não é a ausência de expressão, é a arte de deixar o outro imaginar o que perdeu. Número 4. O valor do desprezo estratégico. O desprezo é uma arma poderosa, não de orgulho, mas de sabedoria emocional. Quando você para de reagir, o outro começa a sentir o peso da própria ausência. A mente humana é programada para buscar validação, e quando ela some, o desejo cresce. O desprezo estratégico é a arte de mostrar que você não depende de ninguém para ter paz. É o gesto silencioso que diz, eu escolho seguir, mesmo que você não volte. Carl Jung falava sobre a sombra, aquilo que o outro projeta em você sem entender. Quando você se afasta com calma, o outro é forçado a encarar sua própria sombra. O vazio, o ego, o medo de perder. É aí que a consciência desperta, porque o desprezo mostra o contraste entre quem é inteiro e quem vive de aprovação. Não se trata de frieza, mas de domínio. Você não se vinga, apenas se preserva. E é isso que desarma. A ausência torna-se presença, o silêncio vira lembrança e a indiferença se transforma em espelho, onde o outro finalmente enxerga o valor que antes ignorou. O desprezo verdadeiro não vem da raiva, vem da paz. É quando você se eleva tanto que a necessidade desaparece. E quando o outro sente esse novo ar de liberdade, o desejo renasce. Porque nada é mais atraente do que quem se bastou depois da rejeição. Número 3. A beleza de não precisar mais. Chega um momento em que você simplesmente não precisa mais provar nada. A dor da rejeição se transforma em compreensão, e o que antes te destruía agora te fortalece. Você entende que o amor verdadeiro nunca foi sobre implorar presença, mas sobre manter a própria essência. Quando você aprende a não precisar, o outro começa a sentir falta.
porque a energia muda. O que antes era dependência vira magnetismo. Carl Jung dizia que o homem se torna invencível quando se conhece. E é exatamente isso. Conhecer-se é o ato mais libertador que existe. Você não busca mais quem te valide, porque já se validou por dentro. A rejeição deixa de ser um fardo e passa a ser um filtro. Ela mostra quem realmente tem capacidade de te acompanhar em profundidade. Quando você para de correr atrás, a vida começa a correr até você. As pessoas sentem o seu novo campo de energia, sua confiança silenciosa, sua leveza em simplesmente ser. É aí que a psicologia reversa faz efeito. O que era desinteresse vira curiosidade, e o que era distância vira atração. A beleza de não precisar mais é que você vive em abundância. Nada mais te controla, ninguém mais te define. E quando a paz se torna o seu padrão, o desejo que o outro sente por você deixa de ser capricho, passa a ser reconhecimento. Porque quem não precisa, atrai tudo o que merece. Número 2. O silêncio que incomoda e atrai. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É presença pura. Quando você para de responder, de explicar, de justificar, algo muda profundamente na energia entre você e o outro. O silêncio se torna o espelho, onde a consciência do outro é forçada a se ver. Ele começa a se questionar, a imaginar, a sentir o peso da tua ausência de reação. E é nesse espaço que o desejo começa a nascer, porque o mistério é a forma mais poderosa de atenção. O ser humano teme o silêncio porque ele revela. Quando você se cala, o outro precisa lidar com o eco do próprio comportamento. Cada mensagem ignorada, cada atitude fria, volta em forma de incômodo. Ele começa a se perguntar: será que perdi o controle? Será que ela ou ele seguiu em frente? E esse desconforto é o início da atração reversa. Na psicologia, isso se chama reatância, o desejo de recuperar aquilo que sentimos que perdemos. E o silêncio desperta exatamente esse gatilho. Quando você não reage, a mente do outro sente que perdeu acesso ao teu campo emocional, e o cérebro humano é programado para querer de volta o que perdeu. Mas há um segredo. O silêncio só funciona quando é verdadeiro. Quando não é estratégia, é evolução. Quando você se cala não para provocar, mas porque não há mais nada a provar. Aí o teu silêncio se torna força, não manipulação. Os estoicos diziam que o sábio fala apenas quando necessário, porque o controle das palavras é também o controle da alma. E quem domina o próprio silêncio, domina o jogo emocional. É por isso que quando você não reage, o outro começa a reagir. Quando você não busca, o outro começa a te procurar. O silêncio então deixa de ser distância e se transforma em magnetismo. Ele cria um campo de mistério, uma curiosidade irresistível, uma saudade sem explicação. Porque o que o outro sente não é falta de som, é falta de energia. E essa energia agora pertence a você. No fim, o silêncio que incomoda é o mesmo que atrai, porque ele é o sinal de que você saiu da necessidade e entrou na maestria. O silêncio é o grito dos fortes, o charme dos sábios e o início do arrependimento de quem um dia te subestimou. Número 1. Quando sua ausência fala mais alto que suas palavras. Há momentos em que a tua ausência diz tudo o que a tua presença não conseguiu dizer. Quando você se afasta, não por orgulho, mas por autoconhecimento, o outro começa a sentir o vazio que antes era preenchido pela tua energia. A ausência vira espelho. Ela mostra o que o outro perdeu, o que ignorou, o que não valorizou quando teve. E é nesse espaço vazio que o arrependimento começa a florescer. O ser humano só entende o valor de algo quando sente falta. Enquanto você estava disponível, previsível e presente, ele acreditava que teria você para sempre. Mas quando você some, quando desaparece do radar emocional, o inconsciente dele entra em alerta. O cérebro começa a buscar a recompensa que perdeu. E a lembrança do teu toque, da tua voz, da tua presença, se torna quase uma obsessão. A psicologia chama isso de princípio da escassez. Quanto mais raro algo é, mais valor tem. E a tua ausência cria essa sensação. De repente, aquilo que era comum se torna especial. Aquilo que ele negligenciou agora parece insubstituível. Você se torna um enigma. Uma lembrança viva que ecoa no silêncio das noites dele. Mas para que a ausência tenha poder, ela precisa vir de um lugar de força, não de fuga.
Você não some para provar nada. Você se afasta para se reencontrar. E é exatamente essa energia de autossuficiência que o outro sente e que o atrai de volta. Os estoicos ensinavam que quem domina a si mesmo não precisa do controle do outro. Quando você deixa de correr atrás, o universo começa a correr até você. Sua ausência passa a falar mais alto porque carrega a vibração de quem se basta, de quem não precisa mais mendigar atenção. E é nesse momento que o jogo muda. Porque o outro começa a se perguntar onde errou, o que perdeu e se ainda há tempo de voltar. Sua ausência vira presença na mente dele. Vira lembrança que aperta, vontade que cresce, arrependimento que dói. No fim, a ausência não é distância, é poder. É a energia silenciosa que mostra o quanto você evoluiu, o quanto se libertou. Quando você aprende a se retirar com elegância, o outro é forçado a se confrontar com o próprio vazio. E é nesse confronto que nasce o desejo, o arrependimento e a vontade de voltar. Inscreva-se no canal Sábio Estoico e continue sua jornada de autodomínio e sabedoria emocional. Toda semana, uma nova reflexão profunda para fortalecer sua mente e sua alma. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro começa a se transformar ao seu redor.